Você mesmo está fazendo uma crítica. Hoje o ministro Lewandowski voltou a dizer que o texto, da forma como apresentado pelo DERIT, é inconstitucional. O delegado da Polícia Federal deu entrevista no G1, você deve ter visto, certamente, que voltou a tratar desse assunto. Se este é um assunto polêmico e se a Polícia Federal já está naturalmente restrita à sua área de investigação, por que criar um problema tirando uma área de investigação? Isso não poderia ser um elemento adicional para juntar forças? Veja, não foi retirado. O texto só fala aquilo que já é. Mas é que o público, no imaginário, na imaginação das pessoas no Brasil, o pessoal imagina que a Polícia Federal investiga tudo, faz tudo, é tudo atribuição dela, o que não é. Na realidade, a atribuição da Polícia Federal é muito pequenininha comparado com o universo de infrações penais que existe. Então, o que houve? Houve a criação de uma narrativa dizendo, o DERIT não quer que a Polícia Federal investigue a organização criminosa. Não! A Constituição Federal fala, organização criminosa ela vai ser investigada quando ela pratica crime de competência da Justiça Estadual pelo Estado, quando ela pratica crime de competência da Justiça Federal pela Polícia Federal. Então, essa foi só a leitura que foi feita do texto, que dessa leitura tiraram a conclusão, nossa, o DERIT está impedindo a Polícia Federal de investigar. Não é verdade. Ele simplesmente está repetindo o texto da Constituição. Aqui, essa percepção vem justamente das pessoas não conhecerem. Eu acho que o pessoal assiste filme, né, assiste muito do imaginário brasileiro sobre investigação, vem dos filmes americanos, né, que a gente cresceu assistindo. Então o pessoal no filme americano pensa, nossa, o FBI investiga tudo, a Polícia Federal é o FBI, então a Polícia Federal investiga tudo. Não. A Polícia Federal tem uma atribuição bem pequenininha, sempre teve e sempre terá. Por quê? Porque a segurança pública ela é mais bem executada quando ela é descentralizada. E aqui, quando você iniciou o programa e falou, a população se preocupa com saúde e com segurança. Sim, a saúde funciona exatamente da mesma forma. O ideal é que você seja atendido por um médico da sua cidade, que conhece os problemas daquela população e que preferencialmente conhece a sua família. Né? Do mesmo raciocínio é para o trabalho da polícia. O trabalho policial ele será mais bem executado quanto mais descentralizado ele for. Então, a gente começa a ver a tendência do fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Municipal. Por quê? Porque a segurança pública é mais bem executada por quem está na ponta e não por quem está na força da união. Né? Essa é a nossa crítica, por exemplo, à PEC, que o governo chama de PEC de segurança, que é uma PEC que concentra poder na União quando o movimento correto, do ponto de vista do resultado da segurança pública, é a descentralização. Você permitir que os estados façam mais, que o estado legisle sobre direito penal, que cada estado tem o seu próprio código penal. Isso é o que você acha que é o mais importante? Então eu te pergunto isso, porque toda a discussão está sendo em cima da questão da Polícia Federal. O que você acha que tem de mais importante nessas alterações propostas pelo DERIT? Excelente pergunta. Veja, hoje eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Então, todos os projetos de segurança pública da Câmara e os do Senado que vêm para a Câmara passam na minha mão. Então, eu tenho o cenário de todos os projetos que tramitam, todos os projetos são relatados. A gente faz esse estudo e essa construção. Então, o projeto do DERIT ele é um ótimo substitutivo do projeto do governo. O projeto antifacção que veio do governo, ele tinha duas falhas muito graves. Primeiro, ele garantia como direito, na lei de execução penal, a visita íntima. E segundo, ele diminuía a pena do criminoso que já foi condenado por participar de organização criminosa. Então ele tinha esses dois defeitos muito graves. E o resto do texto era um texto processual e não penal. Ou seja, ele não era um texto focado na vítima. Nós, como vítimas do crime organizado, nós precisamos ter a necessidade de punição do criminoso como a diminuição do estado geral do crime. Então, quanto mais o criminoso é punido, menos estímulo existe para a prática do crime, logo menos vítimas ocorrem. O número de vítimas no Brasil se deve ao fato do criminoso não ser punido com eficiência e se dedicar à atividade criminosa inúmeras vezes
Daí que a gente vê aqueles casos do cara ser preso 50 vezes, porque ele continua sendo preso, continua praticando crime, não é punido, não vai para cadeia. Então, veja, no sentido de o que é necessário, que é prender o indivíduo, mantê-lo preso e desestimular o resto da população a praticar crime, o texto do governo não traz nada disso. Ele traz medidas processuais que facilitam, entanto, a investigação. O que o DERIT fez? Ele trouxe diversos pontos de outros projetos para dentro desse projeto, para dentro do PL antifacção. Esse é o poder do relator. O texto final é dele. Né? Então, como ele trouxe diversos pontos, por isso que você falou, poxa, ele fez o relatório em 2 horas, porque todo mundo que tem experiência na segurança pública sabe exatamente o que precisa ser modificado. Na Comissão de Segurança Pública, eu aprovo por reunião, a gente faz uma reunião por semana, por reunião da Comissão de Segurança Pública, eu aprovo 3 alterações da Lei de Execução Penal, que é a lei que serve para manter o preso dentro da cadeia. Toda semana a gente aprova alterações dessa lei, porque é uma lei muito ruim. Então, você não precisa ficar surpreso que o DERIT produziu o relatório em 2 horas, porque eu tenho aqui, na minha manga, 10 alterações da legislação penal que vão tornar o crime algo que vale menos a pena e, portanto, vão diminuir o número de vítimas e, portanto, o Brasil fica mais seguro. Né? Então, esse projeto do DERIT, ele traz muitos pontos positivos, ele aumenta o tempo que o indivíduo permanece preso, ou seja, diminui a progressão, ele facilita o confisco de bens, então os bens das organizações criminosas não podem ficar na mão dos criminosos, tem que ser confiscados porque são produto de crime, tem que ser revertidos em favor do combate ao crime. Ele traz alteração da lei de drogas para permitir que o criminoso que seja preso com uma arma, traficando droga com uma arma de fogo, responda pelo crime de tráfico, em conjunto com o crime de porte de arma. Hoje, se o criminoso for pego traficando droga com uma arma, ele tem uma pena menor do que se ele praticasse o tráfico num dia e portasse a arma no outro. Né? Novamente, aquela tendência dos governos que não tem vocação para o combate ao crime, como é o caso do governo Lula, ele não tem essa vocação, né? Não parte dele a demanda de combater o crime, parte da pressão social. A gente falou aqui, o segurança pública terá o tópico de debate principal nas eleições de 2026. Todo o trabalho que o governo fez, tanto com o PL antifacção quanto com a PEC da segurança pública, foi um trabalho de reativo, não foi um trabalho de proposição. Foram só esses 2 textos que eles encaminharam para a Câmara. É muito pouco para um país que está na condição que a gente está. Você está apresentando para a gente alguns dos pontos que você considera importantes, alguns conceitos que você considera importantes dentro deste relatório apresentado pelo DERIT. Mas eu queria lembrar você que em 2019 o Congresso aprovou a Lei 13.954, que elevou de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de penas privativas de liberdade. Ampliou o número de crimes hediondos, limitou as hipóteses para a progressão do regime. Mas o tráfico de drogas não se abalou, o contrabando de fuzis não diminuiu, os roubos à mão armada não diminuíram, a corrupção não baixou. O que eu discuto é isso. Quando se fala em segurança e criminalidade, e é isso que eu queria saber a sua opinião, se fala muito nisso, aumentar a pena, segurar o cara. Eu não estou discutindo que... Não é que eu estou falando que não deva fazer isso. Só que só isso, a história mostra que não funciona. O doutor Drauzio disse pra gente aqui, quando eu comecei a trabalhar nas cadeias, tinha 200 mil presos no Brasil. Hoje tem 800 mil e todo mundo vive inseguro. Então tem alguma coisa errada na formulação que as autoridades, os parlamentares e quem pensa nisso está fazendo para enfrentar o problema de uma maneira mais eficiente. Qual que é a tua opinião? Vou te dizer, então, exatamente o ponto da pergunta. O ponto da pergunta foi, olha, a gente está fazendo aquilo que vocês disseram que precisava fazer e não está dando resultado, certo? O meu pai é um cara muito sábio, né? Ele diz assim, louco é o cara que faz a mesma coisa e espera um resultado diferente, né? Então, nesse contexto, o que a gente fez, né? Então, aqui eu estou apresentando um terceiro ponto. Então, não é a PEC da segurança pública, não é o PL antifacção. Eu estou falando o melhor trabalho de segurança pública que eu já fiz dentro da Câmara dos Deputados, que é o PL 2646. O que esse 2646 tem? Ele traz, em primeiro lugar, a vítima, né? A demanda da vítima. Qual é a demanda da vítima? Que o número de criminosos diminua, que o crime seja menos violento, que exista menos estímulo para que o criminoso pratique o crime. Isso é o básico da economia do crime. Então,
Por que que hoje vale a pena dedicar-se à atividade criminosa? Porque a chance de você ser preso vai depender da quantidade de policiais que estão à disposição e do quão motivados aqueles policiais estão a trabalhar. Se você for preso, a chance de você cumprir pena é muito pequena, porque existem 22 institutos na legislação para soltar o preso. 22 chances, 22 cartas para ele não cumprir pena. E se ele cumprir pena, a progressão de regime é tão rápida que é muito difícil ele passar 10 anos preso no regime fechado. Então, qual é a nossa visão, qual é a nossa proposta em torno disso? O SPL, o 2646, ele traz toda uma modificação do sistema processual, ele altera 11 leis diferentes, ele é realmente uma reforma completa no nosso sistema de segurança pública. E ele traz justamente a necessidade de manter o preso por mais tempo, com mais eficiência e mais velocidade. Eu acredito que o país funciona como um exemplo do que pode ser feito na segurança pública é El Salvador, né? El Salvador é pequenininho, é do tamanho do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente pode, né, traçar esse paralelo de forma muito eficiente. O que foi feito lá? Foi feito um trabalho muito rápido de apreensão e prisão por um tempo muito grande dos criminosos faccionados. Então aquelas gangues, aquelas facções criminosas foram encarceradas numa velocidade muito alta. E aí entra o raciocínio básico do ser humano. Vale a pena praticar crime se eu vou passar os próximos 20 ou 30 anos da minha vida preso dentro de uma cadeia, sem visita íntima, sem direito à progressão de regime, e eu vou ter que desperdiçar a minha vida naquele momento? Por isso que em alguns países, Tramontini, e esse é um ponto muito interessante, nos Estados Unidos, por exemplo, existem penas de prisão muito pequenas, sabia? Existe o cara que é condenado a 3 dias na prisão. Sabe por que isso é importante por crimes pequenos? Porque quando o cara fica na prisão, gera automaticamente uma reflexão. E eu vou te contar o último aqui caso para concluir esse ponto, uma experiência pessoal que eu tive. Quando eu trabalhava no interior, em registro, eu prendi um rapaz por embriaguez ao volante. Então ele pegou o carro do pai dele para ir numa festinha, bebeu na festinha e na volta da festinha bateu o carro bêbado. Polícia Rodoviária Federal prendeu ele, levou para a delegacia e ele era o típico indivíduo que não era dedicado à atividade criminosa. Ele era uma pessoa normal, comum. O cara que, se aquele dia ele não tivesse preso, provavelmente ele nunca mais ia ser preso na vida. Ele ficou preso do dia para a noite, era o tempo da audiência de custódia. Naquele período, eu vi ele experimentar a cadeia, sentir o cheiro da cadeia, o clima da cadeia, e mudar de opinião sobre o que valia a pena fazer ou não. A cadeia é a consequência que faz o indivíduo refletir. Eu não quero me dedicar à atividade criminosa. Só que essa experiência de cadeia não existe no Brasil. Hoje, para você ser preso, você tem que praticar um crime muito grave mesmo. Você não fica preso por crimes menores. Ô, Paulo, obra do governo... Diga, pode falar. De você com o exemplo de El Salvador. El Por quê? Salvador acho que não é um bom exemplo para você usar. Porque Poxa, em El Salvador... um dos países mais violentos do mundo se tornou um dos mais seguros. Sim, só que qualquer um é preso sob qualquer motivo, sem mandado, com denúncia sem fundamento. Isso está mais do que provado, Paulo. E tem um monte de gente lá que inclusive cometeu crimes ou violou regras, como esse exemplo que você citou agora, que está encanado lá e ninguém tem direito a advogado, não tem defesa, tem uma condenação sumária determinada pelo governo, tem grupos paramilitares que fazem prisões. Então eu não sei se El Salvador pode ser eu terei medo de se adotar um regime de El Salvador aqui no Brasil, porque eu tô saindo daqui no Flow, é uma rua escura, e que se passar alguém aqui achar que eu sou, ou que eu quero isso, ou que eu quero aquilo e me encanar, nunca mais vou me encontrar, cara. Qual que é a chance de você sair hoje do Flow e ser vítima de um roubo, cara? Aí eu não sei, eu só sei que se eu estiver nos Jardins, a chance de eu ser vítima de um roubo vai ser muito menor, vai ser menor a chance de eu ser preso do que se eu for pra periferia. Se eu for pra periferia, a chance de eu andar lá e ser preso é muito maior. Então, você teve um pequeno lapso freudiano ali, você falou, se eu estiver nos Jardins, a chance de eu ser vítima de um crime é muito menor. Você tá certo. As populações mais afetadas pelo crime organizado não são as populações que estão nos jardins, que estão lá na Barra da Tijuca, o pessoal do Rio de Janeiro, isso. Que é da Barra da Tijuca. O mais afetado, Leblon, isso, o mais afetado pelo crime organizado é o 97% da favela, da comunidade,
que não faz parte do crime organizado. Esses sim são os verdadeiros oprimidos. Esses sim são as verdadeiras pessoas que têm a vida delas ditadas pelo integrante da organização. Dos 100% dos moradores, 3% pertencem à organização criminosa. E eles regulam, ditam a vida dos 97% que estão ali. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa perspectiva, a nossa visão sobre o que a gente quer para o Brasil. Porque da forma como está sendo defendido, sendo defendido. Isso que o governo fez com o PL. Penas menores, né? O PL antifacção vem com diminuição de pena, tem que ficar menos gente presa, né? O pena justa, vamos soltar os presos. Tudo isso caminha para o caos que nós estamos vivendo. A nossa alternativa é, sim, penas mais graves, que o indivíduo fique preso por mais tempo e que a progressão de regime seja cada vez mais difícil. Porque se a gente não tomar essa decisão agora, mais do que a opressão dentro das favelas, a gente vai viver muito mais opressão fora delas. Você pode viver nos jardins, você pode achar que você tem uma vida mais segura, mas você sabe que se você não tiver de carro blindado, o negócio é um pouco mais perigoso. Você sabe que dependendo do lugar que você for, o horário que você for, é perigoso. Então essa perda da liberdade é o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo o resultado da escolha de não ter um Estado duro contra o crime organizado. Um Estado que realmente vai colocar o criminoso na cadeia e ele vai ficar lá. Paulo, cara, muito obrigado pela tua participação. A gente precisa marcar um dia para tu vir aqui presencialmente, a gente trocar uma ideia para valer. Tá bom? Pode ser? Muito bom. Aí você vai falar durante 2h30. Eu fico super feliz, cara. Estou sempre à disposição. Eu acho que a gente precisa explorar muito esse tema da economia do crime, da teoria econômica do crime, do porquê que vale a pena ser criminoso no Brasil e não vale a pena ser criminoso em outros lugares. Bom, me parece que vale a pena ser criminoso no Brasil pelas razões que a gente estava falando aqui, que dá pouca cana, em geral, quando dá alguma cana, né? E, bom, o Tramonta, e pra gente finalizar, o Tramonta tava falando aqui de como aumentar as penas não tava resolvendo. Aumentar as penas sem que que a população, que a sociedade entenda que é um risco, quer dizer, será um problema você cometer um crime. E assim, a gente tem eu tava ouvindo na rádio também que aumentaram o crime de feminicídio e o feminicídio não caiu. Mas é que eu fico pensando, cara, se vamos dizer que o meu vizinho matou a esposa dele e foi preso. É diferente, assim, eu vejo o meu vizinho que matou a esposa dele e foi preso. Mas o cara que tá aqui, não aconteceu nada, fez um monte de merda, inclusive bateu na mulher também, não sei o quê. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, se a gente tem uma percepção de pena, ou uma percepção de que dá merda você cometer um crime, aí todos os crimes, a princípio, melhorariam isso. Não sou especialista em segurança pública, posso estar falando a maior merda do mundo. Não, você tá falando sobre criminologia. Você trouxe exatamente o raciocínio da criminologia, que é a prevenção geral negativa. Pode decorar que é exatamente isso que você falou. Quando eu estava no departamento de homicídios, para encerrar, prometo para você, eu recebi o chefe da investigação de homicídio da polícia da Austrália. E ele virou para a diretora do departamento, a doutora Sato, e perguntou assim: doutora Sato, eu quero saber como eu faço para diminuir o crime de feminicídio na Austrália, porque vocês fizeram um excelente trabalho na Polícia Civil de São Paulo. Porque ele tinha números, né? Sabe qual foi a resposta dela? Ela perguntou pra ele assim: tá, mas quantos feminicídios você tem na Austrália por ano? E ele respondeu: 3. Porra. Ela falou: olha, não tem exatamente. Você entendeu? Ela falou assim: como é que eu vou te ensinar a diminuir 3 feminicídios? A gente tá falando de ser humano, cara. Crime passional é uma coisa que é completamente diferente do crime empresarial. O crime empresarial é o que a gente realmente consegue trabalhar a prevenção geral negativa, que é você mostrar pro indivíduo que se ele fizer merda, se ele mijar fora do pinico, ele vai passar 20 anos na cadeia. E isso é algo que a gente precisa discutir a fundo. Entendido. Paulo, muito obrigado mais uma vez. A gente volta a se falar aí no futuro se tudo der certo. Obrigado pelo teu tempo, pela tua participação, cara. Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra. Tramontina, muito obrigado pelas perguntas. Um grande abraço a todos. Valeu, Paulo.